tudo bem com você? Eu sou a professora Mariana e estou aqui hoje com a nossa intérprete de Libras, Maria, para a videoaula de Ciências da Natureza de hoje. Essa videoaula é para os educandos do 8º ano, do agrupamento H, do ciclo da adolescência. E o título é o seguinte: Vacina, um cuidado individual e coletivo. Primeiramente, estudaremos sobre a prevenção à contaminação pelo novo coronavírus. Abordaremos também o histórico da vacinação, tanto em outros países quanto no Brasil. Você também saberá a diferença entre as vacinas e soros. E finalizaremos estudando um pouco sobre as barreiras naturais do nosso corpo. Estamos já há alguns meses vivenciando a pandemia da Covid-19. Em relação a isso, nós já sabemos algumas maneiras de nos precavermos em relação à contaminação. Por exemplo, usando máscaras bem ajustadas no rosto, cobrindo o nariz e a boca. Outra forma de também evitarmos a contaminação por esse vírus é o distanciamento e o isolamento social. Lembrando que existe diferença entre esses dois termos. O distanciamento está ligado à distância e o isolamento em casos em que a pessoa apresenta sintomas ou mesmo a confirmação da doença. Temos também uma medida muito importante que é a higienização das mãos, com água e sabão ou usando álcool, geralmente álcool em gel. Mas também existe uma outra maneira de prevenção muito eficaz, que é a vacinação. Mas como que é essa história da vacinação? Será que de um dia para o outro as pessoas passaram a se vacinar? A vacina da Covid-19, especificamente, ela é voltada para pessoas com comorbidades, para profissões específicas e tem sido também aplicada de acordo com faixas de idade, para que grande parte da população seja contemplada. Essa vacinação, ela envolve 1 ou 2 doses, dependendo do fabricante. E ela também é uma medida muito importante para a prevenção, mas ela precisa estar aliada a esses cuidados que já foram citados, até que haja uma ampla cobertura vacinal pela população, porque assim vai reduzir a circulação desse vírus. Mas e a origem das vacinas? De onde será que elas surgiram? As vacinas, elas estão ligadas a uma doença chamada varíola, uma doença viral. Ela apresenta umas erupções cutâneas, ou seja, na pele, e manifestações de outras formas também. Ela é causada por um vírus e teve grande importância em saúde pública entre os séculos X e XX. Durante a Idade Média, juntamente com a peste negra, ela foi responsável por várias epidemias e por milhares de mortes. Embora não se conhecesse o seu agente causador, na época nem sabia que se tratava de um vírus, muitas medidas foram tomadas para o controle dessa doença, como isolamento, quarentena, variolização e imunização. Mariana, variolização? Que nome é esse? Então vamos lá, vamos entender o que é. A variolização está ligada a um método lá do século X na China, que envolvia o uso de cascas de feridas provocadas pela varíola assopradas no rosto das pessoas. A variolização podia ocorrer também com outras técnicas, como por exemplo, o uso de algodão com pó das casquinhas de ferida ou com pus inseridos no nariz da pessoa com a intenção de que ela fosse imunizada. O uso de roupas de pessoas doentes também era uma dessas estratégias. Colocar crostas das feridas em arranhões no corpo da pessoa que queria que ficasse imunizada. Picar a pele da pessoa com agulhas contaminadas pelo sangue de uma pessoa com varíola. E também o corte na pele com inserção de uma linha infectada ou uma gota de pus. Também era estratégia de variolização. E isso tinha como objetivo tornar uma pessoa imune à doença. Essas técnicas inspiraram, de certa forma, um cientista chamado Edward Jenner. Em 1798, esse médico
ouvindo relatos também de alguns trabalhadores que trabalhavam com bovinos com essa doença, varíola, não desenvolviam a doença. Então, a partir desses relatos, ele começou a pensar que talvez existia uma relação entre contato prévio com aquele vírus e a não contaminação da pessoa, ou a contaminação com sintomas um pouco mais leves. Mais adiante, ele passou a utilizar uma técnica inoculando a secreção de alguém com varíola numa pessoa saudável, fazendo com que a pessoa de fato apresentasse esses casos, esses sintomas mais leves ou até mesmo a imunidade à doença. Então, a partir desses procedimentos, foram desenvolvidos aquilo que nós entendemos hoje enquanto vacina. E essa vacina foi desenvolvida a partir da varíola do gado. Quase 100 anos depois, um outro cientista com esse nome, Louis Pasteur, ele desenvolveu vacinas para a prevenção da cólera aviária e de uma doença chamada carbúnculo, mais conhecida hoje como antraz. Ele passou a nomear como vacina essa substância que era ministrada para a prevenção dessas doenças, porque a palavra vacina, do grego, significa vaca, que é uma palavra que está diretamente relacionada à varíola. Então, desde então, a vacina tem sido uma das principais formas de prevenção de doenças. Já no nosso país, aqui no Brasil, em 1904, um cientista chamado Oswaldo Cruz incentivou que a vacina pudesse ser obrigatória para a prevenção da varíola aqui no nosso país. O que acontece é que, por causa dessa obrigatoriedade, muitas pessoas ficaram indignadas com essa possibilidade de serem vacinadas contra a sua própria vontade. Porque havia vários boatos, como, por exemplo, que a pessoa vacinada ficaria com feições de um bovino, e também as pessoas achavam esquisito que se inserisse um corpo estranho ali no seu organismo. Então, isso gerou a revolta da vacina, com a consequente obrigatoriedade sendo findada. Mas o que acontece é que mais ou menos uns 5 anos depois, houve um surto da doença aqui no país. Então, muitas pessoas passaram a aderir à vacinação. Então, muitas foram em busca dessa vacinação. As vacinas, geralmente, elas possuem micro-organismos ou morto, ou enfraquecido, ou fragmentos desse micro-organismo, ou mesmo as toxinas. Isso faz com que o sistema de defesa do corpo produza uma resposta imune. Existe uma substância chamada anticorpo que é fabricada a partir desse agente causador de doenças. Então, as vacinas elas vão prevenir as doenças. Elas são uma forma de imunização ativa porque fazem o corpo fabricar substâncias que vão combater aquele agente caso a pessoa tenha contato com ele. Aqui no Brasil, nós temos o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, que foi criado em 1973 com o objetivo, dentre vários objetivos que ele tem, de vacinar a população desde o nascimento. Agora, existe um outro tipo de imunização que nós chamamos de imunização passiva, que ela está ligada numa situação em que a gente já tenha tido contato com aquele possível agente causador de doenças, como quando uma pessoa leva mordida de um cachorro desconhecido, por exemplo. Então, nesse caso, o organismo da pessoa não tem tempo suficiente para desenvolver os anticorpos. Então, nesse caso, é utilizado o que nós chamamos de soro. Esses soros já possuem os anticorpos prontinhos para combater aquele agente externo. Geralmente, esses antígenos eles vão sendo aplicados em cavalos e sendo retirados, então, para que as pessoas possam combater esses possíveis agentes. Nosso corpo, por sua vez, tem barreiras naturais, como, por exemplo, o nariz, que filtra as impurezas que estão ali no ar. Nós temos também a nossa própria pele, que nos protege de agentes externos, e as células do sangue, que podem englobar micro-organismos que provocam doenças ou podem produzir os anticorpos.
Esses anticorpos, eles nem sempre vão possuir a memória desse antígeno, no caso dos soros, mas as vacinas, essa memória permanece, ok? Então, hoje estudamos sobre a importância de entender como se previne certas doenças, estudamos que a vacina é muito importante nesse processo, que o processo de imunização é bem antigo, sabendo também que a revolta da vacina, ela tem elementos que lembram muito o que vivemos na atualidade. E muitas vezes a falta de informação nos leva a combater aquilo que pode ser interessante, que pode fazer bem para a nossa saúde. A vacinação, então, é uma forma muito importante de prevenção de doenças, sendo que também os soros nos auxiliam em situações em que a gente já tem entrado em contato com esse micro-organismo. Estudamos também sobre o Programa Nacional de Imunização e finalizamos compreendendo sobre as estruturas do nosso corpo que previnem doenças. Eu gostei muito de estar com você, espero encontrá-lo na próxima aula e desejo muita saúde e muita felicidade. Até a próxima. Tchau, tchau!